A gente começa o nosso programa trazendo informações que possam nos ajudar nessa nova onda de contaminação da Covid-19. Afinal, a pandemia não acabou e precisamos estar cada vez mais vigilantes e atentos aos cuidados preventivos da doença. E para reforçar a importância da higiene e como devemos fazer a limpeza dos objetos e o uso correto das máscaras, nós vamos falar agora com o professor de Biologia, Paulo Henrique Pinheiro. Ele é professor doutor em Biologia e vai trazer informações e dicas de como se prevenir do novo coronavírus. Então, o professor Henrique já está aqui com a gente na nossa salinha. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Neyara. Prazer estar aqui com vocês. Bom, essas informações a gente já falou, mas elas acabam mudando, né? Porque é um novo vírus, professor, e novas informações também vão chegando. Eu lembro que assim que começou a pandemia, na minha casa, gente, eu não sei se acontecia na casa de vocês, mas eu passava a limpar as maçanetas da minha casa, assim, com água sanitária dissolvida com água, várias vezes. Saquinho do supermercado, a gente nem triscava. Eu lavava tudo. Eu lavava a carne, eu lavava os sacos de arroz. E eu parei de fazer isso. E a pergunta que fica agora, eu estava certa ou eu estava errada? E essa sua dúvida é a dúvida certamente de muitos telespectadores da Cidade Verde, do programa Vida Saudável, né? Porque, na verdade, o que houve, Neyara, foi um aprendizado. A gente foi aprendendo com um vírus novo que chegou e causou essa alteração na nossa vida. E, de início, havia, sim, a preocupação de que o coronavírus podia estar nas superfícies e você tocando nas superfícies, levando a mão à boca, olhos ou nariz, podia se contaminar. Mas, com o tempo, a ciência foi realizando uma série de estudos e nós fomos observando que, em que pese nas superfícies restar o material genético do vírus, você consegue detectar o material genético do vírus em corrimão, em maçaneta, em compras de supermercado, mas quando você leva esse material para a cultura em laboratório, esse material não se mostra viável. Ou seja, aquele material detectado na superfície não consegue se manter vivo por muito tempo e infectar uma pessoa. Bom, professor, a gente preparou um material, inclusive, com a ajuda com a sua consultoria. E eu queria que a gente colocasse aqui para poder trabalhar um pouco mitos e verdades do coronavírus em ambientes e superfícies. Tá dando para ver direitinho aí? Tá, Vamos lá, verdades. Verdades. Contaminação em espaços fechados sem ventilação. Como eu te disse, a gente foi aprendendo ao longo da pandemia. E ao longo da pandemia se verificou que a principal forma de transmissão do coronavírus é a partir de gotículas, sprays e aerossóis que a gente emite quando fala, tosse ou espirra. Um pesquisador de uma universidade norte-americana chamado José Luis Jiménez, ele inclusive tem um modelo matemático que ele demonstra que num ambiente fechado, sem ventilação natural, climatizado, e Teresina é uma cidade muito quente, o Piauí de uma maneira geral é muito quente, vive com ar-condicionado, uma pessoa contaminada com coronavírus, falando sem máscara, num prazo de 2 horas, terá contaminado 30% das pessoas do local. Então é muito importante que a gente se conscientize que nós estamos vivendo um novo normal. Que novo normal é esse? De nós valorizarmos a ventilação natural. Ambientes abertos. Abertos. Pode até ter o ar-condicionado ligado, mas com janelas, portas abertas para fazer aquele corredor de vento e assim reduzir a possibilidade de transmissão. Vamos seguir aqui nas dicas. Aglomerações em locais fechados fica dentro do que o senhor já falou, basicamente né? Disso. O não uso de máscaras, higiene das mãos, ou seja, não lavar as mãos, não passar álcool em gel. Eu acho que talvez o grande ganho que a população, de uma maneira geral, teve com a pandemia foi a questão de higienizar as mãos. A gente está muito mais vigilante em relação a isso e isso termina beneficiando a gente na prevenção, não só contra o coronavírus, mas também contra outras doenças. Mas, professor, agora surgiu uma dúvida aí. Você disse que o coronavírus, o vírus, ele não sobrevive muito na superfície. Mas vamos lá, a pessoa contaminada passa aqui a mão na boca, no nariz, pega na maçaneta da porta. Aí vai uma outra pessoa e pega na mesma maçaneta. Bom, não é por isso que a gente lava as mãos? A gente lava as mãos basicamente por isso, Neyara, e a gente tem que compreender o seguinte, para que você se contamine através das mãos, tocando em objetos contaminados, é necessário que o tempo entre uma pessoa contaminada tocar naquela maçaneta e o tempo que você toque seja um intervalo pequeno. Quase imediato. Quase imediato, questão de minutos. O coronavírus, diferentemente dos vírus que causam influenza, ele sobrevive muito pouco, questão de minutos fora do espaço do corpo humano. Agora, você pergunta, e no ar? No ar é diferente, porque quando eu estou falando, eu estou emitindo gotículas e sprays e as partículas virais ficam nessas gotículas e sprays que são úmidas em suspensão no ar. Uma pessoa sem máscara, ao inalar aquilo, principalmente no espaço fechado, terá se contaminado.
Isso em quanto tempo? Isso em aproximadamente, são 3 tipos de partículas virais que eu emito quando falo, quando eu estou espirrando, por exemplo, ou então cantando num espaço fechado, né? Ou falando em voz alta. Gotículas, que por serem mais pesadas, em questão de minutos, caem no chão, não oferecem problema. Sprays, que são partículas menores, ficam alguns minutos no ar. O pior são os aerossóis. Os aerossóis são partículas microscópicas que ficam horas no ar. E se o ambiente está fechado, aquele ar está contaminado. Então, por isso que é sempre bom manter uma distância. O importante é usar a máscara, mas se tiver sem máscara, manter uma distância para poder ter uma segurança um pouco maior. Valorizar espaços abertos, isso é importantíssimo. Vamos agora para as verdades, ou os mitos, né? A gente já falou das verdades, agora a gente vai falar dos mitos. Tapete sanitizante, sacolas de compras, corrimão, mesas, cadeiras, botões de elevador. Cai naquilo que a gente falou. O coronavírus, no começo, a gente achava que o contato com superfícies era um fator importante de contaminação. A própria Organização Mundial da Saúde demorou 6 meses após um alerta feito pelos cientistas de que superfícies não eram relevantes ou não eram tão relevantes quanto a contaminação pelo ar. A OMS demorou 6 meses para dar essa indicação. Mas hoje se sabe que a principal forma de transmissão do coronavírus é através do ar e daí a importância da utilização adequada das máscaras. E ambientes abertos. E ambientes abertos. E lavar as mãos. Lavar as mãos. Bom, agora, professor, vamos falar dos tipos de máscaras? Vamos sim. Vamos lá, coloca os tipos de máscara. Por exemplo, tecido, preferencialmente de 3 camadas, eu queria que você falasse. Eu queria lembrar que no começo da pandemia houve uma corrida das pessoas pelas máscaras, faltou máscara no mercado e a própria OMS recomendou a utilização da máscara de tecido. Agora, é bom lembrar que uma boa máscara de tecido deve ter 3 camadas, preferencialmente com uma das camadas de seda ou poliéster, que é um tecido que repele água. Tá? As máscaras de tecido hoje contra a variante Ômicron, principalmente, não são tão eficazes. Elas são boas para espaços abertos. Por exemplo, eu vou caminhar na Raul Lopes, eu vou com uma máscara de tecido. É suficiente para isso, né? Não caminhar na Raul Lopes sem máscara. Tem muita gente fazendo isso. Porque você pode, no cruzamento com uma pessoa, a pessoa espirra e você inala a partícula viral. A máscara de tecido em ambiente aberto é legal. Tá? Ok, vamos lá para outro tipo de máscara. Máscara cirúrgica é a que eu mais utilizo. A máscara cirúrgica é a máscara que as pessoas utilizam, é uma boa máscara, uma máscara de 3 camadas. Agora eu chamo a atenção para um fato. Existem em supermercados uma máscara que imita a máscara cirúrgica. Ela é uma máscara, inclusive, na cor preta. Como é que você sabe? É que a máscara cirúrgica tem 3 camadas, a camada mais interna, inclusive, é de algodão, e essa máscara genérica que imita a máscara cirúrgica, ela tem apenas 2 camadas e elas são brilhosas, a externa e a interna. Essa máscara não é boa. Professor, e sobre a máscara KN95? A máscara KN95 é uma ótima máscara. Esse 95 dela quer dizer que ela filtra 95% das partículas de até 0,3 micra. É uma máscara muito eficiente. Ela recebe esse K porque não há uma especificação muito clara da sua fabricação para a Anvisa e para o Inmetro. E aí ela recebe esse KN95. Mas é uma máscara muito boa, de boa capacidade de vedação. Qual é a próxima máscara que a gente pode falar? A PFF2 AN95, mais conhecida. Essa tem a chancela da Anvisa e do Inmetro. E do Inmetro, tem. A PFF2 é como ela é conhecida aqui no Brasil. Essa nomenclatura N95 é a nomenclatura internacional dela. São similares, né? A fabricação é muito boa, tem a chancela dos órgãos de regulação do Brasil. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, Nayara, é que a adaptação dessa máscara tem que ser muito boa. Ela tem um clipe aqui no nariz que prende, mantém ela bem ajustada e ela é uma máscara excepcional, principalmente para espaço fechado. Para viajar de avião tem que ser com ela, né? A mais indicada? Viajar de avião, vai no supermercado, vai num espaço de aglomeração que seja fechado, que não tenha ventilação, usa a máscara PFF2. Bom, e aquelas máscaras que são feitas com tricô? Com tricô são muito bonitinhas. Aquela de linha, né? São muito bonitinhas, tem uma arte, mas a trama do tricô ou do crochê não vai impedir que a partícula viral penetre e você vai estar bastante exposto usando aquele tipo de máscara. Agora, eu queria que a gente falasse sobre o uso correto das máscaras, inclusive, quando que a gente deve trocar as máscaras? A gente também tem um material que a gente preparou, olha, a de tecido e a máscara cirúrgica. Eu queria que você falasse, professor. Então, a máscara de tecido é uma máscara que depois que você utiliza, e aí a recomendação do CDC nos Estados Unidos é que não se deve utilizar nenhum tipo de máscara por um período superior a 2 a 6 horas
ininterruptos, né? Então, utilizou a máscara de tecido, coloca para lavar com água e sabão, coloca para secar, ela não é perpétua, ela tem um prazo de validade, você utilizou 10 vezes, descarta e usa uma nova, porque a trama do tecido vai ficando frouxa. Ou seja, lavou 10 vezes, já descarta. Tá? E a cirúrgica? Como a que máscara cirúrgica, não limpe com álcool, não limpe com sabão, ela no máximo é utilizável 2 vezes, você coloca ela para pendurar depois que utiliza num varal, à sombra, não ao sol, tá? E observe se ela não está danificada, porque às vezes o uso danifica. Então, assim, vamos lá. Usa a máscara cirúrgica no máximo de 2 a 6 horas, 2 a 6 horas. Depois põe para secar, não coloca no sol, não vai lavar a máscara cirúrgica, não. Coloca para secar na sombra. E reutiliza no máximo mais uma vez. E coloca para secar quanto tempo? Coloca para secar umas 24 horas. No outro dia você utiliza. No outro dia já dá para reutilizar. Já dá para reutilizar. Vamos lá, tem mais informação de máscara aí, gente. A N95, né? A KN95 também, essas é o mesmo padrão de utilização, Isso, né? Elas são similares. A PFF2 é a mesma N95, que termina sendo também a mesma KN95. Essas máscaras também não devem ser higienizadas com álcool, sabão, tá? Elas devem, depois da utilização também, no intervalo no máximo de 6 horas, você deve pendurar para secar por 24 horas e utiliza no máximo 5 a 6 vezes. Essa é a recomendação do CDC dos Estados Unidos. E quando vai combinar as duas máscaras, por exemplo, tecido e cirúrgica, por baixo é a cirúrgica e por cima é a de tecido? O próprio CDC dos Estados Unidos disse que você, para aumentar a eficácia da máscara cirúrgica, porque se você observar, quando põe uma máscara cirúrgica, fica um espacinho no lado. Então, você pode colocar em cima uma máscara de tecido que é melhor ajustada e veda melhor. Isso aumenta potencialmente o grau de proteção da máscara cirúrgica. Bom, professor Henrique, a gente está falando muito do coronavírus, mas tem muita gente também sendo contaminada com a gripe H3N2, não é isso? Isso. Em relação à sobrevivência do vírus, da gripe, a gente começou a entrevista, você falou que ele é mais resistente do que o coronavírus. Isso. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, eu queria que você explicasse melhor. A grande dúvida que se tinha no começo da pandemia é se o coronavírus sobrevivia muito tempo em maçaneta, corrimão, mesa de restaurante, e nós vimos que não, ele não sobrevive muito tempo e a principal forma de transmissão do coronavírus é através do ar, pessoas que não estão utilizando máscara, daí a importância das máscaras, né? Diferentemente do coronavírus, se sabe que o vírus de influenza é um vírus que, esse sim, sobrevive mais tempo em superfície, sobrevive por horas. Então é muito importante que as pessoas continuem higienizando as mãos, higienizando superfícies, para também se proteger do vírus de influenza, porque nós estamos aí num surto bastante significativo. Okay, então. Isso combinado Covid com influenza, não é uma boa. Uma semana a pessoa está com Covid, passa 10 dias pegar a gripe. Já pensou, professor? Pensou, né? É isso aí, vamos tentar escapar, né? Obrigada, então, pelas informações muito úteis, assim, para a gente. E é isso, sempre um prazer ter aqui pessoas com informações para passar para o nosso público. Obrigada. Eu que agradeço, espero não ter falado demais, mas falamos aqui o que era essencial. Falou o necessário. Obrigada. Obrigado pela atenção.